Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News, 11 de novembro de 2013. Prédio incendiado no centro de São Paulo é alvo de saques. Os moradores que tiveram que deixar o local interditado pela Defesa Civil reclamam da situação. Alguns moradores aqui do prédio, que continua interditado, relatam que houve o sumiço de dinheiro e de objetos de valor logo após os bombeiros terem controlado o fogo na sexta-feira durante um incêndio que atingiu uma academia aqui em 2 prédios, no centro da capital paulista. 140 famílias vivem aqui. Dizem que não tem para onde ir. Alguns estão pagando o hotel do próprio bolso, outros foram para a casa de parentes, mas o fato é que ainda não há previsão para a liberação do edifício. Enquanto isso, os moradores se revezam aqui em frente à porta para evitar novos saques e que pessoas estranhas entrem aqui no condomínio. Construtoras de São Paulo pagavam mesada para a quadrilha de fiscais da prefeitura que fraudava o ISS, o Imposto sobre Serviço. Segundo o Ministério Público Estadual, uma testemunha protegida afirmou em depoimento que as maiores construtoras de São Paulo pagavam uma mesada aos fiscais para terem um tratamento diferenciado. Os auditores emitiam certificados de quitação do ISS em 24 horas. A testemunha, um construtor de imóveis que atua no mercado há pelo menos 20 anos, afirmou que a quadrilha focava nos grandes empreendimentos, mas não citou o valor mensal do pagamento. O fiscal Luiz Alexandre Cardoso Magalhães, quando assinou o acordo de delação premiada, afirmou à promotoria que cada envolvido conseguia receber até R$70 mil por semana trabalhando na liberação dos imóveis da capital. Todos os auditores investigados estão soltos. Foi enterrado agora à tarde o corpo do menino Joaquim Pontes Marques. O corpo do garoto de 3 anos foi encontrado ontem à tarde em um rio em Barretos, no interior de São Paulo. O menino, que era diabético e precisava de cuidados diários, havia desaparecido da casa da mãe na última terça-feira. A mãe do garoto, Natália Mingoni Ponte, e o padrasto, Guilherme Raimo Longo, tiveram a prisão temporária decretada e foram detidos. A polícia suspeita da participação deles na morte. De acordo com a polícia, exames preliminares do IML descartaram a hipótese de morte por afogamento, pois não havia água nos pulmões de Joaquim. Outros exames ainda serão feitos para verificar a causa da morte. O corpo foi encontrado no Rio Pardo, em Barretos, a 150 quilômetros da casa onde o menino vivia. A mãe e o padrasto negam que tenham matado o menino. Aconteceu hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo uma audiência pública da Comissão Estadual da Verdade. Foram ouvidos depoimentos de policiais militares que se posicionaram contra a ditadura e que, por isso, foram torturados. A audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo foi feita em conjunto com a Comissão Nacional da Verdade e ouviu depoimentos de militares que resistiram à ditadura. Professor Paulo, essa é uma visão diferente do que a gente está acostumado de ouvir nas audiências públicas. Os militares também, alguns, foram torturados e mortos pela ditadura. Eles não só foram, como também proporcionalmente foi o grupo mais atingido quando comparado às demais grupos que resistiram à ditadura. Esses militares têm muito que representam muito a história das Forças Armadas. Então é um momento de nós resgatarmos uma memória para uma história e que uma justiça seja feita. São Paulo teve hoje o recorde de calor do ano, 34,2 graus. E esse calor continua, mas a chegada de uma frente fria amanhã deve trazer chuva para a capital. Então vamos aos detalhes da previsão com Luciana Magalhães. O calor continua em São Paulo, mas o risco de chuva forte aumenta nesta terça-feira. A nebulosidade aumenta em todo o estado graças à chegada de uma frente fria e há risco de temporais. No centro-oeste, tempo abafado com chuva a qualquer hora, máxima de 30 graus em Marília. No centro-norte paulista, calor com pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima chega aos 35 em Ribeirão Preto. E na faixa leste também faz sol, mas pode chover a partir da tarde. Máxima de 34 em Santos. Amanhã na capital chove à tarde, máxima de 32 graus. Na quarta-feira o tempo fecha e a previsão de garoa, a máxima cai para os 24. E na quinta o tempo volta a abrir e a máxima sobe para os 26 graus. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta. Até lá! Devastação nas Filipinas. A passagem de um super tufão pode ter deixado até 10 mil mortos. Hoje, o presidente das Filipinas, Benigno Aquino, declarou estado de calamidade em todo o país.
A cidade portuária de Tacloban, na região central das Filipinas, foi uma das mais atingidas pelo super tufão Haiyan. As rajadas de vento, que chegaram a 378 km por hora e ondas enormes, devastaram a cidade de 220 mil habitantes. Sobreviventes pedem ajuda e vasculham escombros em busca de água, alimentos e remédios. Soldados tentam conter a onda de saques. Com a passagem do super tufão, mais de 600 mil pessoas ficaram desabrigadas. Economia, levantamento do Sebrae mostra que aumentou na última década o número de mulheres empreendedoras no país. De acordo com a pesquisa do Sebrae, o número de mulheres empreendedoras no Brasil cresceu 21,4% em 10 anos. A pesquisa foi feita entre 2001 e 2011 e hoje, de cada 10 micro e pequenas empresas brasileiras, 3 são comandadas por mulheres. Um dos setores bastante procurado por elas é o da beleza, principalmente as novidades. A extensão de cabelo, por exemplo, que está na moda, é um negócio que pode chegar a render até R$150 mil por mês. Um outro ramo de atividade bastante procurado, principalmente pelas mães, é o de eventos. Elas procuram normalmente uma atividade que possam fazer em casa e passar mais tempo com os filhos, já que 70% das mulheres entrevistadas têm pelo menos um filho. E uma curiosidade, de cada 10 empreendedoras brasileiras, 4 são as principais responsáveis pela renda familiar. Começaram hoje as apostas da Mega Sena da Virada. O concurso, que terá sorteio no dia 31 de dezembro, tem um prêmio estimado, por enquanto, em R$200 milhões. As apostas para este prêmio precisam ser feitas em um volante específico. A Mega da Virada é considerada a mais popular das loterias especiais da Caixa e teve sua primeira edição em 2009. Cultura, Sesc Pompeia recebe a segunda edição do Festival Vídeo Brasil. A mostra competitiva, que fica aqui neste espaço, traz trabalhos de 94 artistas de países que os curadores do festival chamam de sul-geopolítico. São países que estão fora do circuito mais consolidado da arte contemporânea, como, por exemplo, os Estados Unidos e alguns outros países da Europa. Esta é a segunda edição que, além de vídeos, também traz fotografias, esculturas, pinturas e instalações. Neste outro espaço acontece uma retrospectiva de outras edições do festival, que começou há 30 anos. O Festival Vídeo Brasil está em cartaz no Sesc Pompeia. Mais informações sobre toda a programação no site site.videobrasil.org.br. E agora a música. Demônios da Garoa faz show amanhã aqui em São Paulo. O grupo toca no Terra da Garoa, que fica no centro de São Paulo. No repertório, os clássicos Saudosa Maloca, Samba do Arnesto e Trem das 11. O couvert artístico varia de R$120 a R$250. E o Gazeta de News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10.